tarde, boa noite para quem está entrando aqui ao vivo. Essa é uma live do nosso Clube do Livro, onde nós estamos lendo o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Nós estamos lendo em conjunto o capítulo 3, que fala sobre o conto de Vassalissa. Na semana passada nós tivemos uma live onde nós explicamos um pouquinho, né? Na verdade, a Flávia, que já vai entrar aqui, explicou um pouquinho sobre o início do capítulo 3, o conto de Vassalissa e as primeiras tarefas realizadas por Vassalissa a pedido da Baba Yaga e como essa relação sobre a psique feminina e esse encontro da mulher selvagem. A gente vai hoje dar continuidade, então essa é a parte 2 sobre o capítulo 3, o conto de Vassalissa. Eu já vou chamar aqui a Flávia pra gente dar continuidade, lembrando que se você não assistiu a primeira, pode ir lá assistir, mas se você já está aí lendo o capítulo 3, já concluiu o capítulo 3, fique com a gente que nós vamos responder as dúvidas, pode interagir, mandar aqui os seus questionamentos. Boa noite, Flávia. Boa noite, Carol. Tudo bom? Tudo certo. Tudo bem. Conseguimos. Eu quase não chego em casa a tempo hoje, mas tudo deu certo. Mesmo com chuva, com frio. Vai acontecendo. Vai acontecer. Flavinha, tá tentando lembrar aqui em que parte até que tarefa a gente conseguiu. Nós falamos até a tarefa 3. Nós falamos um pouquinho só sobre a tarefa 3. E aí a gente vai continuar a partir dela. Exato. Você quer dar uma resumidinha aí, mais ou menos, no conto? Sim. Então, para quem, né, como eu recomendei, quem não assistiu a primeira live sobre o terceiro capítulo, né, sobre o conto de Vassalissa, eu recomendo, tá aqui salvo nos nossos perfis. Mas, resumidamente, muito resumidamente, é um conto em que fala sobre a intuição, essa busca, né, esse encontro da mulher com a sua intuição. E aí, para que dentro da nossa psique, né, esse encontro com a intuição aconteça, nós precisamos realizar algumas tarefas. Então, no conto de Vassalissa, essa menina, ela tem essa bonequinha no bolso, né, que é essa conversa dela com ela mesma, que é a sua intuição, e ela vai realizando 9 tarefas para Baba Yaga, que é essa mãe da psique, né, que ela, como essa grande personagem que aparece para ajudar a Vassalissa, na verdade, né, nessa jornada de encontro com a sua própria intuição, essa aproximação com a sua intuição. E ela realiza as tarefas de permitir a morte da mãe Boa de Mar, a gente falou bastante sobre isso, né? O conto começa com a morte da mãe de Vassalissa, que é a mesma mãe que regala, que dá para ela de presente a bonequinha, sobre denunciar a natureza sombria, e falamos sobre navegar nas trevas, o quanto que tudo isso tem a ver em diversos momentos da nossa vida em que a gente se vê em situações, né, em que a gente tem que lidar com essa conversa interna de novo, voltar a se redescobrir, entender o que a gente tem que desapegar, deixar morrer. Então, a gente vai dar continuidade agora a entender como que acontece esse encontro, essa descoberta com a nossa intuição, na intuição feminina. Exato. A mãe Boa Demais, ela vai ter não só a representatividade da mãe protetora em si, mas ela também vai ter uma representatividade daquilo que nos amarra socialmente, daquilo que a sociedade espera da gente, daquilo que é o politicamente correto, que espera a resposta certa, daquilo que a gente é condicionado a responder e a se colocar. São as expectativas que, de alguma maneira, a gente está tentando corresponder. De uma certa forma, sim. Como a gente aprendeu. A gente aprendeu a ser assim. Mas isso não quer dizer que eu aqui, dentro do meu corpo, eu vá me questionar. Eu estava assistindo uma palestra muito bacana de uma mulher negra trans, há pouco tempo, de Suede, e ela estava falando sobre a heteronormatividade e sobre o quanto a gente é compulsoriamente levado aos comportamentos e à heteronormatividade de casal, né? Você se nasce homem cis, mulher cis. Você já nasce hétero sem entender o que é ser hétero, né? Exatamente. E que a gente nunca se perguntou sobre isso. A gente nunca se questionou sobre isso, né? Mas a gente se questiona
sobre será que eu posso gostar de outra coisa? Será que eu fujo da minha hétero? E aí ali, se eu passei desse pé, se eu botei o pé ali, é porque de alguma forma, eu me experimentei para conseguir estar ali, né? Alguma voz dentro de mim ecoou. Isso é um pouquinho assim desse papel social, que aqui eu estou dizendo sobre uma coisa, mas ele pode estar em várias outras camadas. Ele está até na ideia de que a mulher tem que casar, de que a mulher tem que ter filho, de que isso é compulsório, mas como assim? Você não vai ser uma mulher completa se você não tiver filho? Mas você não é casada? E o que falta na tua vida? Então, né, é tudo isso que vai levando a gente para esses enrijecimentos que nos tiram da nossa essência, do nosso contato. Boa noite, Júlio. O nosso contato com a nossa essência. E o que eu acho muito bacana é que a Clarice, nesse capítulo, ela faz uma coisa que eu não vi nenhum outro autor fazer, que é quase que um passo a passo prático para você começar a escutar a sua intuição. E relendo, né, agora, o capítulo, me ficou uma música um pouquinho na mente, que é uma música maravilhosa, do Gil, que é Se Eu Quiser Falar com Deus, né? Onde ele vai sinalizando o que é importante para fazer esse contato com Deus. E da mesma forma, Clarice vem aqui sinalizando, se você quiser falar com a sua intuição, se você quiser ouvir a sua intuição, como é que você faz hoje? Primeiro tem que tirar todo o meu condicionamento. Primeiro tem que tirar deixar essa mãe morrer. Reconhecer, né, qual é a expectativa, ou qual é esse apego que ainda existe, ou Da onde vem essa voz? quem ainda está qual é a voz que está vindo de fora e que está me guiando, né? Isso. E o reconhecer essa voz, aí ela vai falar sobre matar a mãe boa demais, né? Que é isso, da proteção e tudo mais. O capítulo, o segundo passo seria praticamente entender que nem tudo é bom. Existe uma natureza má nas coisas. E se a gente se coloca a serviço, se a gente está só a serviço do outro, a gente se esquece da gente. E a gente acaba sendo bom demais para o outro. E é muito legal no capítulo 2, quando ele fala sobre o bom demais para o outro, né? Não, mas aí você deixa de ser uma mãe boa demais para os seus filhos, ou você vai ser uma mãe boa demais para o outro com quem você se relaciona. Você está se engatando ali, na verdade, num relacionamento não saudável, um relacionamento codependente. E é bem esse papel, esse lugar, né, da mãe, do marido, da mãe, às vezes. Esse lugar do maternar, né? Que seja maternar os irmãos, os próprios pais, os amigos, quem a gente, né, vai ocupando esse lugar daquele que é a voz do outro, que sabe o que é melhor para o outro, que cuida do outro. E o outro que está nesse lugar, ele acaba também se perdendo da sua própria intuição. Porque ele já tem aquela pessoa, né? Já tem aquela figura da mãe boa demais ali. Então já tem a quem escutar, não preciso buscar em mim as respostas, me questionar. Já tem ali a resposta dada. Uhum. Exato, exato. Aí facilita muito. Porque a partir daí eu estou num lugar de comodismo. Eu não preciso ficar escutando a minha intuição, eu não preciso andar nas trevas. E é muito legal quando ela bota, né, um capítulo específico, ela fala, você precisa andar nas trevas para você saber se é a tua intuição que está te guiando mesmo ou É a não. terceira tarefa de navegar nas trevas. Tarefa. A partir daí, a partir do momento que você sabe, que você reconhece que existe o mal, que existe o outro, eu lembro de uma fala de um babalorixá, estava vendo uma entrevista há um tempo atrás, e aí ele falando sobre na época que Exu ganhou, né,
um tema enredo sobre Exu ganhou, foi ano passado, ano Foi ano retrasado. passado, E aí um babaruxá estava falando, não, vocês têm que entender que Exu, ele é sagrado, é uma divindade, só que é uma divindade que trabalha com o material que existe. E que as regras da Terra, as regras da matéria, elas não são como as regras do céu. Elas não são tão boazinhas. Então, de que adianta? Olha, eu estou aqui sendo dedicada, sendo honesta, sendo boa e me colocando a serviço de fulano. E eu estou me dedicando a ser a mãe boa demais. O que é a mãe boa demais? É a pessoa que ama incondicionalmente fulano. Eu estou dedicando a minha vida a fulano. Eu não sei se fulano quer, de quem eu estou cobrando isso. Como eu estou cobrando isso? O que eu estou fazendo com os meus desejos, com as minhas vontades? Será que eu estou fazendo isso realmente sem nenhuma expectativa de retorno? Ou será que eu estou fazendo isso e estou me dedicando, esperando ser amada daquela forma idealizada que eu não consigo nem falar? E que se eu não consigo nem falar, como é que vai ser saciada? Jamais. Eu preciso ter clareza do que eu quero, como eu quero. Para querer até. E às vezes eu preciso experimentar o que eu não quero para saber o que eu quero. E aí isso é parte desse navegar nas trevas, navegar no escuro. Você não sabe muito bem o que vai dar, onde vai dar. E aí você não vai contar com a sua mãe boa demais para te indicar o caminho a partir de uma resposta feita. Você vai ter que perguntar para sua bonequinha, para sua intuição aqui, ó. E aí, vou para cá ou vou para lá, né? É esse lugar? Não é? Aqui é bom, aqui não é? Esse é lidar com as trevas. Lidar com as trevas também é entender que é um caminho sozinho. Que quando eu estou me emancipando, quando eu estou evoluindo, quando eu estou trabalhando por mim, eu vou ter a tendência a estar mais sozinha. É um caminho solitário. As pessoas, elas vêm normalmente quando a gente está oferecendo. Nem que seja oferecendo a possibilidade de dizer que ela ajudou. Mas se eu estou bem, se eu estou conseguindo entender os meus processos, andar, caminhar, uma das coisas que marcam muito é a solitude do caminho individual e do caminho. Mas não é uma solitude que vem de um lugar ruim, é a solitude de se emancipar. A criança, quando aprende a se limpar no vaso sanitário, a usar o piniquinho, ela não precisa mais da mãe ali para limpar ela. E ela sente essa falta da mãe. E é uma coisa solitária para a criança. Agora eu faço sozinho, mas que também traz uma independência. Que depois que ela começa a fazer sozinha e ela entende a importância disso, ela já não quer mais. Nem se o outro oferecer, ela não quer mais ser limpada pelo outro. Exato. É a solitude, Mas, né? Depois que a gente... É uma treva encontrar essa linha entre solidão e solitude, né? Você vai ter que caminhar nas trevas, mas depois que você se encontra ali e você entende que ali tem um lugar muito bom, de um autoconhecimento tão grande, de uma fortaleza tão grande, que aí você já não quer mais que o outro entre nesse seu espaço, nesse seu lugar. Você já se fortaleceu, já amadureceu ali, né? É como a criança, ela amadurece naquela atividade, naquela tarefa, e ela já não sente mais. E não é de não sentir falta do outro, que o outro não é necessário, né? É que aquilo ali já é algo dela, já não pertence mais ao outro, né? Já não é um prazer que depende do outro, uma felicidade que depende do outro para alcançar. quando eu percebo que... E isso é uma coisa muito emancipatória. Quando eu percebo que eu realmente gosto de fazer.
que eu posso me levar para fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer, ao invés de esperar que o outro adivinhe e traga o programa perfeito para mim. Olha quanta projeção, né? Não, foi fantástico. A pessoa tem que saber aonde ir, como ir, o que levar. Que eu quero, como tá no meu sonho, na minha fantasia. Para realizar aquilo que eu planejei aqui internamente. Como, gente? Muito isso, como nós mulheres fomos condicionadas a ser pedidas em namoro, a ser escolhidas, né? Você é escolhida, você fica lá nesse lugar de amostra para alguém querer se interessar em você. Até o homem te pedir em namoro, até o homem te pedir em casamento. Então, quantas mulheres ainda em 2023, e eu conheço algumas também, eu conheci algumas, já sabem que elas querem se casar com aquela pessoa, mas elas estão esperando o outro ser pedida em casamento. Aí eu falo, mas você quer casar? Quero. Então, casa. Não, mas ele tem que me pedir. Eu estou esperando ser pedida em namoro, estou esperando ser pedida em casamento, estou esperando. E vai ficar esperando ser pedida em divórcio, talvez, né? Nesse lugar de espera, tá tão. Quando ela vai entender que ela já quer aquilo, mas ela não treinou ser ela a própria voz de realização do seu próprio desejo. Exato. E olha quanto risco que está embutido nisso daí. E aí você começa a atropelar aspectos realmente importantes da relação, que são o grau de troca, o grau de diálogo, o grau de... A relação, de fato, que você tem ali começa a se prejudicar por um desejo implícito de um acordo que simplesmente não foi colocado. Que mesmo que você verbalize para o outro o que você quer, você ainda está esperando o outro. Você entrega a sua felicidade na mão do outro. Então, e coloca uma expectativa muito grande no outro, né? Os dois lados, ninguém estão cumprindo papéis que não deveriam estar cumprindo, né? Um tem que suprir a expectativa do outro e o outro está colocando a expectativa. Então, por isso que no fim nunca vai dar certo, né? Vai ser conflito e decepção e frustração atrás de conflito e frustração. Sim. A gente precisa ter a clareza, né, de encarar o que está de fato por trás do que a gente quer e ir em direção a isso, né? E aí aqui ele vai falar já no quarto passo, que é encarar a megera. Quando eu encaro e quando eu banco o que eu quero, eu vou mostrar que o que eu quero não é só o politicamente correto. Eu vou saber que aquela coisa, aquele ser que não é tão esteticamente aceito, né, que é a bruxa, é o lado mau, é o lado instintivo, é o lado selvagem. E eu preciso dar conta disso. Isso me lembra muito aquela música da Flaira Ferro, Me Curar de Mim. Sou vaidosa, invejosa, preconceituosa. Eu preciso entender essas feras dentro de mim também. Eu preciso entender essas trevas internas. E como se a Celícia caminhou pelas trevas, ela chega na casa de Baba Yaga. Se ela não sabe o que ela quer, quando ela encontra a megera selvagem, né, ela vai sentir medo, ela não vai saber o que vai acontecer, mas ela sabe o que ela quer, ela precisa do fogo. Isso. Ela tem um propósito ali, né? Então ela vai cumprir tudo com um propósito. Então ela vai enfrentar esse monstro da psique, né? Esse grande figura, porque ela tem ela sabe, ela já entendeu o que ela quer e ela foi atrás do que ela quer. E ela não tem medo. Ela não tem medo da Baba Yaga. Ela não tem medo, ela mostra respeito, ela reconhece, mostra respeito por essa entidade e ela simplesmente vai passando por todos os grandes testes e ela vou te provar. Então eu vou te testar de novo. Você já passou por esse aqui, não vou ficar só assim não. Ontem pode ser que você tenha conseguido, mas hoje eu vou testar de novo. E aí manda mais um monte de coisa para ela fazer e ela humildemente, simplesmente
uma coisa muito interessante, muito importante também, né, da passagem, que acho que vale a pena destacar, é que ela vai dormir para que a intuição dela faça o trabalho. Às vezes é preciso dormir, às vezes a gente precisa desligar os nossos sinais, desligar os nossos vigias, para que a nossa intuição, para que o nosso subconsciente consiga ter um espaço de se manifestar de uma forma mais livre. Baixar a guarda e parar de raciocinar um pouco. Ir mais para o sentir, para esse lado mais inconsciente. Isso. Para que ele possa surgir, para que ela possa aparecer. Porque quando ela vê que a tarefa é impossível, dela sempre, né? Acho que ela lidar com isso, mas eu não vou conseguir. Aí a bonequinha fala, vamos sim, dorme que eu faço. E ela dorme e quando ela acorda tá feita, né? E esse dorme que eu faço, ele traz duas coisas, né? Ele traz você apagar para você estar ali, apagar um pouquinho os seus controles, o seu medo para você estar ali fazendo. E ele tem também você encarar uma tarefa muito difícil, algo muito grande, à medida que ela está aparecendo que está aquilo ali, sem criar uma grande fantasia de, olha, isso aqui é uma coisa gigantesca. Isso aqui eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. Carol, não vou dar conta de fazer uma série de lives sobre esse livro. É muito complicado, não vou dar conta. Não, ao invés disso, eu vou pensando em live por live, o que eu vou trazendo, capítulo por capítulo, o que está vindo. E é assim que a gente chega. Eu fiz um processo, há uns anos atrás, um processo de jejum. Era um trabalho espiritual. Eu fiz 26 dias de jejum. E o mais importante para mim, depois que eu cheguei no final de jejum, foi perceber que em momento algum existiu 26 dias de jejum para mim. O que existiu foi o jejum agora. E agora. E agora. Agora também. E é isso, é você encarar o que está ali, encarar o que está de frente. E às vezes pode ser essa Baba Yaga, esse encarar o que está de frente, pode ser encarar uma ruptura, pode ser encarar uma separação. A gente pode precisar sair do papel de mãe boa demais de alguém, quando a gente vê que a gente está nesse papel. E isso faz mal pra gente, porque isso emocionalmente desgasta a gente e deixa a gente presa a uma situação, uma vivência que não é justa, que não é balanceada. As relações, exceto pai, mãe e filho, elas devem ser de parcerias, elas devem ser de trocas. Vai ser 50%, 50% o tempo todo? Não, não vai. Vão ter momentos em que um está dando mais. O importante é ter clareza disso. O importante é ter clareza disso e não ter nada implícito. E a gente ter clareza também do que a gente está se colocando e de como a gente está se colocando, para que os desejos implícitos não fiquem na órbita, atrapalhando as relações. Então, esse encarar essa megera selvagem, ele vem também de encontro com essa solitude, né? Então, quando você vai para a solitude, você encontra essa megera. E eu pensei no que você falou, né? Se você soubesse, quando você fala 26 dias de jejum, meu Deus, não vou dar conta. Mas não, vamos fazer o jejum hoje. Ah, hoje eu consigo. No outro dia, hoje. Só mais um hoje. Ah, mais um eu consigo. Agora. E aí, quando você foi ver, já não sentiu, né? Então, acho que se a Baba Yaga falasse assim, olha, eu vou te dar 100 tarefas para você conseguir o fogo. Ela ia desistir. Ah, então não vou embora. 100 tarefas é muito, eu não vou conseguir, tchau. Não, vou te dar uma tarefa. Se você cumprir, bom. Se você não cumprir, você vai ser meu jantar. Ok? Então, eu vou cumprir essa tarefa. E foi cumprindo tarefa atrás de tarefa, tarefa, que ela alcançou, né? Mas se ela talvez tivesse já pensado, né? Jogado lá para frente, ela talvez não se sentiria capaz, iria desistir desse lugar, né? Então, quantas vezes a gente entende o que a gente quer e ao invés de fazer o primeiro passo para alcançar aquilo, a gente já olha todos os passos e desiste antes de começar. Antes de fazer o
primeiro, antes de dar, ou às vezes até de sair de um relacionamento a deixar algo morrer, né? Eu não gosto desse emprego, eu quero mudar de carreira, eu quero trabalhar com isso. Nossa, mas eu vou ter que pedir demissão, eu vou ter que estudar de novo, e vou ter que cobrar tudo de novo, e aquilo. Ah, não, vou ficar aqui mesmo nesse lugar que eu não estou feliz, mas porque eu olhei todos os passos da mudança, de caminhar nas trevas e lidar com essas tarefas, e aí eu já desisti antes de iniciar a primeira. Você não encarou as dificuldades, você não encarou a megera. É que nem, assim, bem isso mesmo. É a pessoa que está no relacionamento de trabalho, que ela está desanimada, aquele trabalho não está fazendo bem para ela. Para mudar de trabalho, ela tem que sair daquele trabalho. Ela não tem como estar em dois ao mesmo tempo. E ela não tem coragem de dar aquele passo. Nem o primeiro, né? Porque ela fica olhando todos os 100 passos que vão ter depois. Porque ela só pensa no enorme vazio e nas trevas que seriam, né? Assim, as trevas aqui é aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não enxerga, né? Aquilo que a gente não sabe. E é bem isso, é o desconhecido. Sair da zona de conforto, eu tô dentro do desconhecido. Eu tô dentro de um cenário onde eu não sei o que pode se materializar, o que pode... Projeção ainda é um campo desconhecido, né? Explorar o desconhecido. Exatamente. E aí a gente tem que falar desse daqui, aí ele vai falar muito sobre... Muitas mulheres estão se recuperando de seus complexos de ser boazinhas, no quais, independente de como sentissem, independente do que acuasse, elas reagiriam de forma tão doce a ponto de ser praticamente humilhante. Nossa, sabe aonde isso aparece muito? Maternidade. Nossa, mas ela é mãe, agora tem que ser mais doce. A mulher está esgotada, está com privação de sono, está muitas vezes com um companheiro que não chega junto e divide as coisas com ela, está sobrecarregada, né? Em no geral. limite da sobrevivência, e ela tem que ser alguma coisa, ela não tem que ser nada. Ela não tem que nada, tem que ser boazinha, tem que ser educada, não. Tem que se sentir culpada porque faltou alguma coisa para a criança e você se sente culpada como se fosse totalmente onipresente, onipotente, como se não existisse uma segunda figura para ou terceiro para dividir essa... que deveria falar da comunidade, né? A criação de um novo ser socialmente falando. Não de uma única pessoa 100% responsável. Né? E ainda... A gente tem essa rede. E aí se vê ali preso. Na nossa infância, né? Quando você é menina, você já nasce com esse... Te dão esse gênero de presente, você é menina. Já te pedem doçura, né? Já tem uma série de não podes e uma cartilha de regras como se comportar, porque você tem um órgão genital que é dito como feminino. Só por isso. É só isso que te difere de qualquer outra. Então não fale palavrão. Exato. Mulher falar palavrão. Então, eu tenho um irmão homem que é só 1 ano mais novo que eu. Então, na minha casa era muito claro as expectativas, não só da minha família, mas da sociedade em geral, que eram colocadas para mim. Então, eram 2 crianças praticamente da mesma idade, crescendo juntas, mas tinha uma série de regras que eu tinha que seguir e regras que ele tinha que seguir. Então, de mim era esperado uma doçura, algo muito além, né? Do que eu, assim, eu só sou uma criança, igual meu irmão. Porque de mim é esperado tantas coisas que do meu irmão, se meu irmão for doce, é uma agradável surpresa. Ah, ele é nosso, ele é um menino tão educado, ele é sensível, né? Ele é um rapaz sensível, olha, ele pinta, ele faz arte, ele é criativo. Já da menina já é esperado isso. Então não é um talento você ser criativa, você ser artística, você ser... Mas, né? Então, tudo que você fizer já... Não, mas é isso que a gente espera de você mesmo, né? Se você for qualquer... E você quer às vezes ser outras coisas, aí não. Isso é muito, né? Se você for boa de coisas físicas, né? Corporais, por exemplo, aí é muito, né? Legal você... Pode assustar. De contato físico ou... Enfim, né? Então, a gente já percebe, a gente cresceu assim, e a gente não questiona, não vai para esse lugar de transformação, de
buscar o desconhecido, a gente só vai reproduzir isso e É, vai nesse lugar de mas o querer. caminho para isso, ele passa da gente reconhecer aquilo que é nosso realmente e o que são dessas vozes que estão se repetindo aqui dentro. Então, se você teve uma criação diferente do seu irmão, você sabe reconhecer o que ficou em você dessa criação diferente? Se traz algum exemplo de algo que você tem introjetado, que você tem acreditado, que para ser boa demais, para ser aceita, o que é o ser boa demais? O que é... Quem quer ser boa demais? Quem quer ser bom demais é porque quer ser aceito, é porque quer ser amado. O ser bom demais é o fazer alguma coisa para o outro. Mas a gente tem que ter clareza de por que a gente está fazendo isso para o outro. Se a gente está fazendo isso para o outro mesmo, ou se eu estou fazendo isso para eu ser reconhecida pelo outro. A Maria até escreveu aqui nos comentários. Nós mulheres já nascemos com inúmeras imposições. Sim. E A que... gente já nasce incumbida de ser boa demais, de agradar o outro. Exatamente. Como eu falei, a gente já é colocada nesse lugar de você vai ser escolhida. Se você não for boa o suficiente, você nunca vai ser escolhida. Isso é o pior que pode acontecer. Imagina ninguém, né? A gente até vê, a gente assiste os filmes americanos, que não faz parte da nossa cultura, e a gente acaba internizando isso de que ser escolhida para o baile. De que você, né, vai ter que ser chamada, vai ter que ser convidada. Né? Quando a gente... E a gente vê isso na nossa vida acontecendo o tempo inteiro, de que a gente está se colocando nesse lugar, então cultivando essas qualidades que são admiradas pelo outro, não por nós mesmas. Então eu vou cultivar qualidades que o outro admira em mim, não que eu admire em mim mesma, para ser escolhida pelo outro. Então o que o outro gosta? O que o outro quer? O que o outro espera de mim? Eu quero ser escolhida por ele. Aí começa desde do que os nossos pais esperam da gente, até a família, a sociedade, né, as pessoas em geral, até chegar nesse lugar do parceiro, do trabalho, enfim, né? Quanto que a gente vai cumprir. Agora, da mesma forma como a gente alimenta, e a gente pode alimentar a nossa intuição a partir de exercícios diários, a partir da escuta dela, a gente também alimenta e a gente pode alimentar o nosso endurecimento para não perceber a intuição. E é justamente alimentando esse tipo de regras. Esse tipo de coisa que a gente abraça como verdade. Que são crenças limitantes, muitas vezes. Que nos levam para dizer mais sim para o outro e não para a gente. Lembrando que todo sim e não são duas faces de uma mesma moeda. Se eu estou dizendo sim para alguém, obrigatoriamente eu estou dizendo não para outro alguém. Se eu estou dizendo não para alguém, eu estou dizendo sim para outro alguém. Então, o que acontece é que quando a gente está dentro da mãe boa demais, a gente, em geral, está dizendo não para a gente. E sim para tudo e qualquer coisa que venha do outro. A gente engata. Nós temos falado a nós mesmas, né? Isso. Ou estamos falando. Quais são os nãos Isso. que eu tenho falado para mim mesma ultimamente, né? Ou é só observar quais são os sims que eu tenho falado para o outro. Apenas pelo outro, não por mim. Você pode observar, pode começar a observar pelo outro. Um caminho. O caminho do estudo. E se perguntar também, eu estou fazendo isso aqui, sei lá, trouxe esse livro aqui, mas trouxe esse livro aqui para Carol. A Carol me pediu? Não. Eu falei para Carol que ia trazer o livro para ela? Não. Então, eu estou trazendo esse livro mesmo para Carol, ou para mim, ou para dizer que eu estou fazendo alguma coisa para Carol. Se ela não aceitar ou se ela não quiser, como eu me sinto sobre isso? É lidar e encarar com a verdade, tal qual ela é, com os fatos ali, como eles estão. E encarar o que realmente me motiva, para eu tentar entender de onde está vindo a minha motivação, de onde está vindo a minha necessidade. Onde é que tá? Uma vez no meu aniversário, um grande amigo falou assim:
eu vou te ligar então amanhã, que é seu aniversário, porque eu gosto de ligar para as pessoas do aniversário delas. Eu falei, mas eu não atendo ligação do meu aniversário. Eu quero ficar em silêncio, eu quero ficar sozinha. Ele, não, mas eu vou te ligar, eu quero te dar parabéns. Eu falei, mas é meu aniversário. Me manda uma mensagem. Quando eu estiver disponível, eu olho. Uhum. Se você me ligar, pode ser que eu não vou atender, porque eu vou estar com o celular desligado. Eu escolhi no meu aniversário desligar meu celular. Uhum. Aí ele ficou assim, decepcionadíssimo. Eu fiquei assim, mas você, no seu aniversário, se você quiser me ligar, eu vou atender. Eu vou entender que é por você que eu estou atendendo. Agora, no meu aniversário, a minha escolha é não atender. Então, Isso. você gosta de ligar para as pessoas no aniversário delas, não é por elas. Uhum. Porque talvez você quer que as pessoas liguem para você no seu aniversário, né? E aí ele ficou questionando assim, né? Eu falei, não fique bravo comigo, porque você não tá pensando em mim, né? Claro. Você tá fazendo o que você quer fazer, não é por mim. Exato. Então, daí ele entendeu, ele ficou um tempo assim, se questionando, sabe? Eu falei, nossa, porque se o aniversário é meu, Uhum. e eu não escutar os. E aí vai, né? Quantas vezes, até eu chegar nesse ponto de entender de que é o meu aniversário e eu posso escolher como eu quero passar o meu aniversário, eu fiquei atendendo ligações das pessoas sem querer conversar com elas. Mas eu me senti obrigada, porque as pessoas estão ligando para mim e eu tenho que atender, porque se eu não atender, elas vão ficar chateadas. Mesmo sendo meu aniversário. Isso é o parte do que ela está falando aqui sobre servir o não racional. Então eu vou ter que dar espaço para esse não racional abrir caminho, existir dentro de mim. Ó, a Maria está falando aqui, Carol, eu passo isso todo aniversário. A minha escolha é não fazer festa, fico intuitiva, assumo. 5 anos me libertei das escolhas dos outros. Que bom, Vê, a que gente passa bom, Maria. a vida inteira vivendo a expectativa do outro, né? O que o Uhum. outro quer no dia que deveria ser, talvez um dia no ano que eu posso escolher, que eu posso falar de meu dia do ano, mesmo naquele dia, as pessoas querem. Eu lembro de uma experiência que eu tive muito jovem sobre festa surpresa. E aí foi quando eu verbalizei pela primeira vez que eu nunca mais queria uma festa surpresa. De que eu iria fazer o meu próprio bolo de aniversário, a minha Uhum. própria festa de aniversário. E eu acho que para mim foi esse caminho de emancipação, de que esse dia é meu e eu escolho como ele vai ser celebrado. Não vai ser da vontade de alguém, o bolo que a minha mãe achava que eu queria, ou o jeito que alguém achava que eu queria comemorar. E para mim foi importantíssimo saber que aí eu não tinha expectativa nenhuma. Tanto que eu lembro que eu fazia meu próprio bolo, tudo. E quando vocês me davam um presente, eu falava assim, mas não precisa presente, eu não quero presente. E eu ficava assim, mas eu já fiz a festa, já está tudo que eu quero aqui. Né? Não tem mais nada faltando. Porque tudo que eu quero, e se eu quero um presente, eu vou pedir exatamente o que eu quero para você. Eu falava pro meu pai, né? Ele falava, não compra presente para mim, pergunta o que eu quero. E eu te falo o que eu quero de presente. Não compra o que você acha que eu quero de presente. Ou não me dá Que nada. legal, que legal. Isso é Então, respeitar o consentimento da criança. o quanto que a gente Isso é está respeitar. reproduzindo, né? E fazendo pelo outro, que a gente acha que é bom pro outro, sem simplesmente perguntar. E com criança a gente faz tanto isso. E quando a criança Demais. vai e fala, não quero, não gostei, a gente acha que é um absurdo, fica chateada. Tantos adultos se chatearem com criança e falam assim, ai, que imaturidade. A É, criança que achou maturidade do feio, adulto, né? o adulto fez algo, a criança achou feio, o adulto se frustra. Tipo, eu não quero dar um beijo na tia. Não quero beijo, não quero abraço. Chega, tô cansado de beijo, tô cansado de abraço, eu dei muita gente. E é um direito da criança sobre o corpo dela. Exatamente. É um direito Do livre dela de sobre o vontade corpo dela. dela. E ela tem que aprender a poder dizer não. Tem que aprender a poder entrar em contato com seus desejos, entrar em contato com seus anseios, entrar em contato com isso que está ali embaixo e que muitas vezes vai ser contra a razão. E que muitas vezes a gente vai ter que se desgastar um pouquinho para bancar isso. Porque por mais que a gente queira, por mais que a gente manifeste, nem sempre
as pessoas aceitam, nem sempre isso. E aí tá ali no se sustentar. Tem um pedacinho aqui que eu separei, que eu gostaria de ler, que eu acho bem importante, que ela resume muito bem todo esse desconforto de sair da zona de conforto para conseguir estar nesse lugar, né? Que é quando ela está falando da quinta tarefa, do servil não racional, ela fala sobre as tarefas psíquicas que a Baba Yaga ela fez para Vasalisa. E aí ela vai falar que são as seguintes tarefas de aprendizado. Ficar com a deusa Megera. Aclimatar-se às imensas forças selvagens da psique feminina. Então, eu vou ter que entender essa megera que existe aqui dentro de mim, essa selvagem que está aqui dentro, que ela não vai ser sempre boazinha, não. Ela não quer só o bem, não. Mas ela é sabida. Então, ela percebe a maldade do outro. Por quê? Porque a pessoa ingênua demais, a pessoa que está na bondade demais, ela não consegue perceber a maldade do outro. Uhum. Né? Olha, Vasalisa com a sua madrasta e com as suas meia-irmãs, né? Ela não consegue perceber porque ela está ali reproduzindo apenas o paradigma da bondade sem entrar em contato consigo. Ela está como se tivesse sido domesticada, doutrinada, só fazer aquilo daquela forma, a se colocar a serviço, a se humilhar. Então, precisamos nos relacionar? Precisamos nos relacionar. Mas a gente precisa ter clareza de quem está se relacionando com quem, para que não fique algo zerado aqui se relacionando com alguém pelo medo da solidão. Ou pelo medo de não ter aquela relação, de alguma forma. Ou por achar que não existe uma outra opção, né? De que é só aquilo. Você tem que ser obrigada a aceitar. Não, isso não existe. Você pode ter, você pode construir aquilo que você quiser, da forma como você quiser. Mas para isso você tem que ter coragem de estar lá e encarar. Encarar que você vai ter que passar por momentos de solidão, onde talvez as pessoas não te entendam muito bem. Encarar que dentro de você existem vontades e coisas que não foram feitas como você esperava, não se encaixam dentro daquele ideário de pessoa perfeita, talvez. Né? E aí ela vai falar aqui muito bem, aclimatar-se às imensas forças selvagens da psique feminina, chegar a reconhecer o poder dela. O poder da psique feminina é o seu poder. E os poderes das purificações interiores. Limpar, escolher, alimentar, criar energias e ideias. Lavar as roupas da Yaga, cozinhar para ela, limpar sua casa, separar elementos. Tudo isso faz parte das purificações interiores, de limpar, alimentar, de cuidar das ideias. Então, aqui você está se emancipando, aqui você passa a ser um ser autônomo, aonde faz suas próprias escolhas. Não é mais de acordo com o que seu pai e sua mãe te colocaram. Então, eu preciso saber escolher. Para saber escolher, eu preciso conhecer o mal, eu preciso entrar nas trevas e saber que eu estou aqui sozinha, que agora é para valer. Eu preciso encarar que algumas coisas não vão passar pela razão mesmo. O lógico seria que eu agora tomasse tal atitude, mas o meu corpo e o meu desejo estão pedindo outra. E que vem a tarefa depois que você identifica, você consegue separar isso daquilo. Separar o joio do trigo. Separar as coisas que são muito similares, mas que você... E quem faz isso é a intuição, porque é a bonequinha que faz enquanto ela dorme, né? Uhum. Que ela consegue ir separando e entendendo o que é bom e o que é ruim. E o que é a intuição? A intuição é essa... Eu acho interessante quando ela faz essas analogias, essas personificações, né, de aspectos internos da psique. Na verdade, para Jung, quando a gente sonha,
todos os elementos do sonho somos nós. Todas as pessoas ali manifestadas são a nossa psique, que estão se manifestando naquele formato, naquela forma, por algum motivo. E é interessante a figura que ela faz da Baba Yaga, como ela personifica essa mulher da Baba Yaga, quando ela personifica essa mulher da loba selvagem que está dentro de nós. E que existe aqui dentro e eu preciso saudá-la. Eu preciso reconhecer a existência dela. E que não vai ser de um lugar... A minha bruxa, ela não vai vir numa fantasia, ela achou da Xuxa. Né? Aquela bruxa linda, fada madrinha. Não, ela vai vir da lama. Ela vai vir para lidar com aquilo que existe na minha vida que precisa ser transformado, precisa ser trabalhado. E a minha vida tem ossinho, minha vida tem lama, minha vida tem caos. E existe uma lógica por trás desse caos a se gerenciar. Existe toda uma inteligência, toda uma arquitetura que faz você tomar as decisões, aspas, intuitivas, que nada mais são do que a Baba Yaga que está dentro de você. Que já sabe de tudo isso, que passa por aquilo ali, que vai tomar essa decisão baseada em aspectos que o teu consciente não vai ser capaz de abraçar. E é conseguir estimular essa força, estimular essa inteligência, alimentar essa inteligência, reconhecer essa inteligência, para que ela esteja cada vez mais ativa na nossa vida. Para que ela possa nos conduzir. De uma forma boa, de uma forma segura. Não seja a voz da intuição, não seja a voz da teimosia, né? Que é completamente diferente. Não, eu tenho que ir, eu tenho que ir nesse forró hoje, eu vou. Porque tem forró que vai começar agora meia-noite, vai até 5 da manhã, mas eu vou. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir por quê? Eu realmente é o meu corpo. É o meu corpo que está pedindo isso. Eu quero ir por mim mesma. Eu costumo dizer assim, se ninguém souber do que eu tô fazendo, mesmo assim eu faria. Se ninguém estiver vendo. É que nem eu falo assim, quando a gente vai tomar banho. Você não conta pra ninguém, olha, gente, tomar um banho agora. Liga pra sua mãe, mãe, eu tô indo tomar um banho agora. Quando você é criança, você avisa, né? Porque você faz pelo outro, você não quer tomar banho. Fala, mãe, tomei banho, viu? Já escovei o dente, já me limpei. Chega uma hora que você faz por você mesmo, que mesmo se ninguém estiver olhando, ninguém nunca vai ficar sabendo daquele banho que você tomou, você vai lá e você toma o seu banho. E é muito bom. Porque você fez por você. Você tá cansado, você tá... Não importa, você faz por você. Ninguém vai... Aí eu pergunto, se ninguém ficar sabendo daquilo que eu estou fazendo, eu falo isso do yoga. Quando você põe lá os tapetinhos, você faz sua prática, se você ainda tá preocupado em suprir a expectativa de alguém, porque você combinou com outra pessoa que você iria para aula de yoga, ou porque você, né, quer falar para alguém, quer contar para alguém que você fez a prática. Mas a hora que você vai pro tapetinho, e é só você, e você até esquece de compartilhar com alguém que você faz. Não é mais porque você quer cumprir a expectativa de alguém, porque você acha que aquilo é bom e que alguém tá falando, né? Seja eu, essa voz da Carol aqui falando que yoga é bom. Eu tenho que fazer porque... Mas você ainda fica, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho... Não, você só faz. É tão bom pra você estar ali, igual tomar banho, igual escovar os dentes. Você vai lá e faz. Ninguém tá vendo. Você não tá... Não tem nenhuma outra expectativa sendo cumprida. É só você com aquilo que você sabe que é bom pra você, você vai lá e vive aquilo. E isso na verdade, isso tem que ser visto e vivenciado em várias fases da nossa vida. Tem umas coisas muito simples, né? Que parecem muito simples, né? Você vai ouvir todo terapeuta, todo psicólogo falando, mas você tem que se amar mais a si mesmo, você tem que ter mais amor próprio. Para muita gente, isso parece um conceito tão abstrato, que não sabe nem por onde começar.
Não consegue nem identificar, né? Tem Piorou. muita gente que não sabe o que seria um dia perfeito para si. Se você pudesse se levar agora para sair, para se divertir, para onde você se levaria? Como você seria a melhor companhia para si mesmo? Você é uma companhia que você gosta, com quem você gosta de estar? Você já se perguntou isso? Isso é parte do se reconhecer, do se auto-amar. É parte de todo esse processo. Bom, é muita coisa, é muito denso. Né? Eu acho que a gente já está E aí a entrando gente... na sétima tarefa, né? Que é perguntar Isso, sobre os mistérios. separar isso daquilo, a gente está aqui indo para a sexta, para separar isso daquilo, que é em distinguir o que... É muito legal quando ela faz essa analogia, né, dessas tarefas. São tarefas que precisam ser feitas rotineiramente, que é justamente para deixar claro que esse não é um trabalho pontual, que você vai fazer e esqueci, ó, já fiz. Não, esse é um trabalho diário, que você tem que sustentar na disciplina, que você tem que sustentar no seu dia a dia, para que ele se mantenha. Eu estou sustentando aqui, ver da onde estão meus desejos, aonde está o meu lado oculto, para que eu tenha acesso a ele, para que se mantenha, para que eu conheça melhor aquilo que está tomando as decisões por mim dentro do campo do subconsciente. Porque conhecendo melhor meu inconsciente, eu estou conhecendo melhor aquilo que está me levando às escolhas intuitivas. Eu estou conhecendo melhor essa megera dentro de mim. É como se Vassalissa olhasse para Baba Yaga e ela se vê, né? É só o reflexo. Por isso que ela não tem mais medo. Ela tá lidando com ela, né? A gente tem essa condição de interpretar assim, somos nós. E somos nós dentro das atividades que a gente precisa ter para cuidar de nós mesmos. Uhum. E tem que cuidar constantemente dessa megera para fazer as pazes com ela, né? Para viver bem com ela. Aprender sobre a vida e a morte, né? E me lembra Freud, de pulsão de vida, pulsão de morte. Quando ele separa, né, aquilo que te traz pulsão de vida daquilo que te traz pulsão de morte. Eu quero coisas que me tragam vida, que me tragam pulsão de vida, e eu preciso disso no meu dia a dia. Fazer uma aula de yoga com Carolina te deixa acordada, te deixa em pulsão de vida. Te deixa desperta. Agora, comer pudim e feijoada já me dão. Traz a retardia, né? A culpa, talvez, o mal-estar. É o peso no corpo mesmo. E aí a gente está entrando aqui na sexta. Eu queria deixar um espaço para alguém ter algum comentário, gostaria de fazer alguma pergunta rapidinho. De quem está aqui ao vivo, né? Além de Maria, que fez diversos comentários muito enriquecedores, compartilhando aqui com a gente as experiências, né? Mas se for entrando aqui, a gente vai lendo também. Se alguém for lembrando de algo, ou surgir algo, pode mandar quando for, tá, gente? A gente lê na hora que der que a gente puder responder, a gente vai responder. Uhum. Para dar uma olhadinha até no geral, que a gente já tem aqui 1 hora de live. Cada live passa mais rápido. Não sei se eu fico assim, nossa, já deu 1 hora, a gente tá só na introdução, parece. Já tá indo mais rápido. Cada live o tempo passa mais rápido. Isso. E aí eu ia sugerir da gente fechar por aqui. E não, a próxima semana eu não posso. Mas aí pode ser que ser essa outra. Uhum. A gente pode sim, aí a gente dá continuidade da sétima tarefa? Isso. As últimas 3. E aí a gente faz as últimas 3 e abre para quem quiser perguntar. Muito bem. E a gente pode também trazer as perguntas lá do grupo do WhatsApp, né? Ó, aqui tem uma pergunta da Dudu Carrocha.
Queria saber mais sobre a prática de meditação Jardim, que a autora cita. É muito parecida sobre... Aqui vai fazer uma referência à meditação de uma forma geral. E aí ela vai falar sobre a meditação de autoobservação, que ela vai chamar aqui de meditação jardim, que é você... É uma metodologia parecida com o que o Vipassana traz, né? Que é de você observar em terceira pessoa e ficar parado e observar as coisas sem julgamento. Mas o que você queria saber, Dudu? Você queria saber como fazer? Você queria saber o que é? Te respondi? Esse exercício da observação, né, que tem que é fundamental nas práticas de diferentes linhas do yoga, que é essa questão da gente conseguir observar sem interagir. Né? Então eu consigo, e aí vai, que é esse treino, né? A meditação da observação sem interagir, desde observar o que eu sinto, as minhas sensações, mas sem interagir com ela, como sentir a coceira e não coçar, só sentir. Seria esse treino, né, que a gente faz ali naquelas práticas, para depois eu conseguir observar o outro sem interagir com o... Então, eu observo a raiva do outro sem interagir com a raiva do outro. Observo a minha própria raiva sem alimentar ela, porque eu já consigo observar, né? Mas sem o treino da observação, a gente está interagindo com tudo o tempo inteiro, alimentando sem perceber o que você está se manifestando, né? Isso é uma prática fundamental para você entender o que vem de você e o que vem do outro. O que é ação, o que é reação. Se eu estou aqui querendo descobrir a minha intuição, querendo me escutar, entender o meu desejo, tanto a meditação de jardim ou qualquer tipo de meditação vai ser extremamente positivo para isso. Porque eu vou tirar, é o que vai me criar um gap entre aquilo que está chegando e a minha ação. E aí eu vou poder escolher se eu quero reagir ou se eu quero agir. Para onde eu quero ir. Que eu posso responder diretamente, aquilo ali já gerar uma série de... Ou eu posso tomar uma medida diferente. Isso acontece muito... Sabe aquela coisa, aquela clássica situação que você sempre chega em casa e você briga com a sua mãe pelo mesmo motivo? Ou seus pais pelo mesmo motivo? Gente, eu não acredito que eles estão brigando por causa disso de novo. Por causa desse... sei lá, desse controle que era para botar aqui, que não botaram aqui, ou da louça, do mesmo motivo. Chega uma hora que você já não está mais brigando por causa daquilo, que aquilo é só um espaço para você soltar a sua raiva, sua inquietação da relação ou do seu dia a dia de alguma forma. Se eu estou trabalhando em estado meditativo, eu estou observando por que eu estou fazendo isso e de onde está vindo isso. E essa prática de jardim, essa prática da meditação, ela é justamente para a gente identificar as nossas vozes, de onde elas vêm e por que elas vêm. Seria essa observação, né? Das coisas como elas são. Isso. E é isso, é você entrar no não julgamento. Reação, o que é reação? Observar o afastamento e entrar no não julgamento. Deixa eu observar as coisas crescerem, a natureza das coisas, me colocando como alguém que, no máximo, pode conduzir, mas não mudar nada. E entender que esse jardim também habita dentro de mim. E aqui também existem processos naturais e selvagens, que vão além do que a gente vê aqui fora. Muito bom. Acho que é isso. Lá, eu acho que a gente pode... Então, a gente vai dar continuidade para finalizar a 7ª, 8ª e 9ª tarefa, né? Para finalizar o capítulo 3. Lembrando que o capítulo 4 ele é bem curtinho. Então, a gente vai meio que, né, dar uma acelerada, 4 e 5, talvez, em seguida, nos próximos meses.
O capítulo 3 ele é mais, né, traz bastante informação, mas o capítulo 4 ele é bem curtinho. Acho que eu gravei em 2 áudios, então vai ser uma leitura mais breve. Para quem está ainda finalizando o capítulo 3, não se assuste. Você vai ter mais uma semana aí para escutar com calma, ler com calma, para a gente poder finalizar esse capítulo 3. Então, se surgirem dúvidas, traz pra gente. E aí a gente entra no capítulo 4 depois do feriado, então. Então vai ter essa próxima semana que é o feriado, bem no meio da semana, né? 7 de setembro. A gente não vai ter live semana que vem. Na outra, a gente finaliza o capítulo 3 e na mesma semana já começa a liberar a leitura do capítulo 4. Combinado. E aí a gente aproveita e quem está atrasado já chega junto, já acerta. No dia 4 de setembro, vai ser meu aniversário. Eu não vou estar aqui. Ai, que bom. Ai, estamos falando de aniversário agora, olha só. Minha intuição. E aí a gente vem no dia 11. Muito bom. Então, dia 11, depois a gente finalizar aí. Eu também vou estar em mudança esse final de semana, então vai ser Eita, eu vou estar boa numa mudar de cidade, vou mudar de cidade, mudar de casa, né? Então a gente vai estar. Eita, mas você gosta, hein? Tá indo pra onde, Carol? Tô indo para Peruíbe. É um pouco mais Conheço. quietinho, um pouco mais natureza, um pouco mais afastado, Um pouco cada mais vez mais Caiçara. indo pro meu ladinho selvagem, mais pé na areia, mais Que delícia. vai indo, né? A gente vai. É isso, a gente vai escutando a intuição e vai indo, e Uma vai hora a gente indo. se encontra no Mamanguá. Ah, com certeza. Muito bom, Flá. Obrigada mais uma vez por estar aqui com essa disponibilidade, né? Obrigada a O seu vocês. conhecimento compartilhando é muito enriquecedor. Eu escuto sempre, né, não só no nosso grupo, mas muitas alunas minhas que participam do Clube do Livro sempre comentam quanto é bom essas lives, elas assistem de novo, quanto que ajuda, e quanto essa motivação para dar continuidade na leitura, ou para iniciar a leitura desse livro, que eu sei que muita gente já ouviu falar, mas nem todo mundo consegue. Eu mesma contei que eu fiquei muito tempo na introdução. E que a gente está conseguindo avançar. Então, tendo esse, né, sabendo que a gente está indo junto, está vindo um monte de mulher com a gente. E assim, ok, então eu vou indo porque elas estão falando sobre isso e eu quero acompanhar. Então, está sendo assim, muito, muito importante. Tenho certeza que eu me beneficio muito das nossas lives e eu não estou sozinha, não. Tem muita gente aqui junto Que que está bom, que para bom, te escutar. que bom. Fico muito feliz. E quem quiser perguntar, o Clube do Livro está aberto. Dudu, sobre a separação das sementes, separar o joio do trigo, eu vou entrar nisso mais a fundo na próxima live. Porque acho que aí tem algumas nuances, né, de profundidade, de até onde você quer separar e do que você quer observar de fato na sua vida. Porque Então, depende para onde você quer chegar. muito bom. Então, nos vemos no dia 11. A live fica sábado nos nossos perfis. E depois do feriado a gente volta para finalizar o capítulo Isso 3. aí. Até dia 11. Beijão. Até. Tchau. Um beijo, Flá. Tchau, tchau. Obrigada a todos.